Pessoal, vamos falar um pouquinho aí do resultado de TRPL4, a querida Isa, tá? A gente está vendo aqui que a ação ordinária é que está em queda e a ação preferencial que a gente vê levemente em alta, mas inclusive estava oscilando bastante, tá? Van, o resultado da temporada de balanço veio bom, né? E por que que a ação mesmo assim muitas vezes cai? Nunca tente interpretar, principalmente a cotação, né, por conta da cotação da bolsa, se um resultado de uma empresa que ela divulgou o balanço veio bom ou ruim, porque a cotação não quer dizer absolutamente nada, tá? Então, o mais importante é você olhar o quê? O balanço que a empresa entregou em termos de resultado. Então, vou limpar aqui, vou sair da cotação e vou vir justamente, propositalmente, para uma manchete que explica um pouco aí da expectativa do mercado. Então, o que que acontece? Existe um consenso, né, principalmente aqui, deixa eu até colocar, ó, consenso pela Bloomberg, né, ó, de vários analistas, que a empresa ali iria ter um lucro de 516 milhões. Isso é uma expectativa, baseada em algumas projeções e coisas no mercado que faz, enfim. Entretanto, o que a empresa entregou de efetivo foi 409 milhões, o que não é ruim, mas fica abaixo das expectativas de grande parte dos analistas e etc. Então, isso para mim, o que mais importa é propriamente dito o balanço que a empresa entregou. Esse é o mais importante. Outro ponto importante que eu achei legal aí, que a própria TRPL4 falou bastante, né? Agora no call que teve, eu participei. Primeiro, a empresa, né? A empresa não participou do último leilão que teve porque ela não quis, por uma decisão estratégica da empresa. Então, poxa, a Isa Cetep não ganhou nada no leilão, isso, aquilo, outro. Bom, ela não quis, né, efetivamente estar atuante nesse último leilão do setor de energia que teve. Então, eu acho um ponto bem importante esclarecer, porque a maioria aí de investidor fica, porque a empresa não ganhou nenhum leilão que teve agora. A empresa, muitas vezes, ela pode decidir e não participar de um leilão por uma decisão estratégica dela, porque muitas vezes ela não acha que é viável naquele momento ela participar daquele leilão propriamente dito. Outro ponto importante que vocês devem ter observado na ISA, né? Daqui a pouco eu falo mais precisamente dos resultados da mesma. Então, se a gente for olhar, mudou bastante com relação a pagamento de proventos. Então, a gente observa que a empresa só tem feito um anúncio anual, né? Então, ali, geralmente, pelo histórico da empresa, ela está anunciando geralmente no mês de dezembro. Então, ela anuncia em dezembro, mas ela só paga efetivamente lá para abril do outro ano. Como é que eu olho essas questões que eu estou falando para você? Né? E eu até perguntei no call hoje, que aconteceu agora há pouco, né? Então, se vocês observarem, ela anunciou no dia 13 de 12 de 2023 e o pagamento foi no dia 10 de 4 de 2024. Olha o intervalo entre a data com e a data do efetivo pagamento, tá? Então, 10 de abril ela pagou e foi R$ 1,96 por ação. Outra coisa que eles mencionaram de novo, que eles sempre estão mencionando em cada call. Se vocês observarem, a empresa ela paga 75%, tá, do lucro líquido, tá, regulatório, ok? Então, o que que eles explicaram com relação à TRPL4? Olha, a gente tem no decorrer do ano, para pagar esse valor. Não significa dizer que a empresa é obrigada a anunciar ou em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, ou em abril, ou em maio. No decorrer do ano, no caso de 2024, ela vai fazer esse anúncio dentro do que ela está se comprometendo a pagar, que é 75% do lucro líquido regulatório. Esse é o primeiro ponto inicial, certo? Partindo desse pressuposto, se ela já me pagou agora, no dia 10 do 4, né, R$ 1,96 por ação da competência do ano de 2023, muito possivelmente, eu estou usando a palavra possivelmente,
ela deve fazer algum outro anúncio em termos de pagamento de proventos até o final deste ano. Esse é o ponto primordial aqui para ficar bem claro, né? Então, até o final do ano já pingou 1,96 por ação. Então, até o final do ano, deve anunciar alguma outra coisa nesse aspecto. Ok? Então, esse aí é um ponto importante. Ok? Outro ponto ali importante é o seguinte: se a gente for olhar com relação principalmente aí o preço teto, né? O preço teto projetivo e o preço teto médio, a gente vê que o preço teto projetivo está a 32,97 e o preço teto médio mais conservador está a 36,79. Se eu for olhar hoje a cotação da TRPL4, para minha tristeza, é claro, porque eu não fico muito feliz ela 25,30, né? Para gente que já comprou a um preço bem mais barato, a gente tem a impressão que de fato está bem mais cara. De fato, ela subiu esse preço. Então, deixa eu marcar aqui para vocês, ampliar o meu gráfico e colocar aqui principalmente, tá? No gráfico aqui semanal. Então, se a gente for olhar, a TRPL4, tá? Ela saiu de um preço de 22,14 ano passado, né? E hoje ela está nesse preço em torno de 25,14, 25,24 mais ou menos. Então, subiu aí mais de 14% esse preço. Porém, ela ainda está abaixo do preço teto médio e do preço teto projetivo. Então, está dentro da minha margem de segurança se eu quisesse comprar as ações a 25 e 27. Cuidado com um ponto que eu realmente também errava bastante, né? Eu ficava muito presa a uma coisa que a gente chama de preço médio, né? Então o pessoal fala assim: ah, meu preço médio de TRPL4 está em torno de R$ 22. Hoje a empresa está a 25, 27. Eu não vou comprar, eu só vou comprar quando ela bater a R$ 22. É aí que está o problema, porque você muitas vezes fica amarrado, preso a preço médio. E eu costumo dizer que desapega do preço médio, tá? Se está abaixo do preço teto, isso é o que importa, é o mais importante, ok? Então, abaixo aí do preço teto, eu acho que é um preço ali extremamente relevante nesse sentido, ok? Então, então no caso aí de TRPL4, a R$ 25 subiu bastante esse preço, sem dúvida. Tá caro. Olhando para o preço teto médio e o preço teto projetivo, não tá caro, tá? Então, aí fica muito da estratégia do investidor. Se você ficar, eu só vou comprar quando o preço da ação cair, tarará, é um ponto ali mais que eu vejo mais uma decisão pessoal. Bom, voltando um pouco mais para balanço, né? Falando já de preço, já desde cara aí, inclusive oscila bastante aí o preço em baixa, tá vendo? Ó? Tá vendo que agora está em baixa? Tá 32,75 a ação ordinária e 34,27. Ah, bom, por que está em baixa? Porque tem mais gente vendendo do que comprando, simples assim. Então, se eu puxar aqui o que está acontecendo exatamente no mercado nesse momento, tem mais gente vendendo, né? E a gente vê aqui os principais players de mercado, tem mais gente vendendo do que comprando. Nem todo mundo está numa estratégia de uma visão de longo prazo, né? Tem principalmente investidor, né, no estratégia de curto prazo, e tá tudo certo. Aqui nem todo mundo compra ação para ficar segurando o preço da ação. Ok? Então tem gente que comprou a ação a R$ 20 e vendeu a 25 e tá tudo certo. Porque esse investidor está em outra estratégia. E por aí vai nesse sentido. Beleza? Bom, voltando um pouco mais ali para o resultado de balanço, e eu vou vir justamente no site do RI da empresa, né? E principalmente ali no que a empresa divulgou de resultado. Então, as dívidas da empresa super sob controle, os projetos que a empresa vem entregando também, né? Dentro ali da margem, dentro dos prazos que a empresa vem. Então, ela entregou um resultado relativamente sólido, eu acho válido, não vou detalhar aqui tudo, né, que tem principalmente aí no resultado que a mesma entregou. O mais importante para mim é entender, principalmente, que a dívida está sob controle, os projetos que a empresa está entregando está dentro, inclusive, dos prazos, muita coisa a empresa vem até antecipando, né? A empresa não participou do último leilão por uma mera decisão estratégica da empresa, foi outro ponto ali que, na minha visão, foi favorável. Né? Então, esse ponto aqui, e principalmente aqui na parte do endividamento, ó,
se vocês olharem, é onde geralmente eu venho com uma. Peraí, deixa eu só fechar aqui, tá? Só fechar aqui. Então, a gente vê, ó, o aumento se deve principalmente à captação de debêntures, ele explica um pouco desse aumento da dívida, o resultado das operações pode reduzir o seu custo nominal, aí, enfim. Aí vem detalhando um pouco mais aí dessa questão das dívidas aí da empresa, o cronograma de amortização da dívida, vocês estão vendo? A contratação de dívida e indexação, investimentos. Então, geralmente o que eu faço é olhar, como eu olhei ontem, um pouco mais do incremento que a empresa vem fazendo nos seus projetos, nos seus investimentos e na composição, principalmente acionária da empresa. Então, geralmente, o pessoal que tem dúvida um pouco da composição acionária do que a empresa vem investindo, por exemplo, então é um ponto que você pode olhar, tá? Ó, é dentro do relatório que a empresa apresenta. Então, o que eu falei de dividendos está exatamente o que era a parte que eu queria, tá? Então, se vocês olharem, ela fala, deixa eu ampliar um pouco mais aqui, só para ficar legal. Então, deixa eu trocar essa cor, que eu acho que ela não está muito legal. Pronto. Mas tá ok, tá ok. Deixa eu ver, amarelozinho. Ah, ficou melhorzinho. Então, o que é que acontece? Ela fala justamente o seguinte, ó. E adota como prática a distribuição de proventos no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, tá? Então, ela fala aí da questão de geração de caixa, sujeito, claro, à aprovação em assembleia, com a possibilidade de pagamento de dividendos intercalares. Possibilidade, não quer dizer que ela vai pagar ou não. Ela não é obrigatória, ela não tem a obrigação de fazer isso. Sempre garantindo que o provento seja igual ou superior ao mínimo obrigatório, que é de 75. Nesse caso aqui, o mínimo dela, 75% do lucro líquido, ok? Então, ele fala que no dia 8 de dezembro de 2023 eles aprovaram, né? Que inclusive eu mostrei para vocês lá na plataforma, por exemplo. E o payout do ano de 2023 foi de 75%. Vocês estão vendo aí, né? Então, tem um histórico, principalmente dos proventos distribuídos. Aqui, do próprio site do RI da empresa, se vocês olharem, tem a remuneração dos acionistas. Então, se vocês virem aqui na página, principalmente de remuneração dos acionistas, vocês vão ver todo o detalhamento do exercício social, né, que a empresa fez e a planilha. Então, essa planilha aqui, vou até baixar aqui só para vocês visualizar onde é que eu pego. Vocês vão ver todo o detalhamento gratuitamente, tá, pessoal? Isso aqui é todo o detalhamento de pagamento de proventos da empresa, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, data de pagamento dia 15 de janeiro de 2024, provento 0,24 e no dia 10 do 4, 1,96. Estão vendo? Então, geralmente a empresa está fazendo um pouco aí nesse aspecto, né? Geralmente ela está anunciando mais no final do ano, como ela fez no ano de 2023, e o pagamento só está caindo geralmente aí lá para meados de abril, mais ou menos em torno disso. E aqui tem todo o histórico que ela vem pagando, tá? Aqui, ó, 11 de 4 de 2023, tá vendo? Ó, que tá sempre se repetindo principalmente em mês de abril, né? Não sei se vai ficar essa recorrência, né? Aí, mês 11, ela também pagou, vocês estão vendo, tá? E aí, mês de maio, aí vocês observam que em 2021, eu cheguei até a perguntar isso hoje, ela tinha uma recorrência maior de anúncio. Então, ela reduziu bem mais, mas em contrapartida teve um ponto positivo, né? Que ela anunciando mudou agora para uma vez, anúncios de dividendos anuais. A gente vê que esse anúncio ficou R$ 1,96 por ação. Então, se eu olhar o histórico, né? Em 2023, ela pagou aí em torno de 2,20, né? Em 2024 já tem a parte aí que ela já pagou razoavelmente bem, né? Que vocês viram justamente o anúncio, 15 de janeiro, 0,24 e 10 do 4, R$ 1,96 por ação. Então, o que que eu quero para finalizar este vídeo curtinho para vocês, tá? Muita gente fica justamente, eu vou esperar um melhor momento, né? Eu vou esperar ver se a empresa cai o preço. E eu costumo dizer, a bolsa ela não funciona do jeito que você quer ou que eu quero, né? Meu sonho era que ela caísse o preço, voltasse a R$ 20, R$ 21, R$ 22.
O mais importante é você entender que o preço está dentro da tua margem de segurança para comprar as ações. Se possivelmente ela vai anunciar lá em meados de dezembro algum anúncio em termos de provento, eu tenho que lembrar que no decorrer do ano, principalmente, eu tenho que aumentar a minha quantidade de ações. Porque se eu deixo para comprar apenas quando a empresa já anuncia o provento, tanto eu como você, muitas vezes não tem condição de, peraí, eu vou colocar aqui logo R$ 200.000 comprando as ações de TRPL4. Então, como é que funciona? Você vai aumentando gradualmente no decorrer do ano. Então, como é que eu faço geralmente aí, só para explicar para vocês aqui na minha tela, né? Então, se eu estou ainda deixa eu pegar a minha caneta só para explicar para vocês. Eu faço isso, lógico, falando para um investidor que está começando agora e por aí vai, tá? Então, se eu estou ainda no mês de abril, já estou no dia 30 de abril, né? 30 de abril, se a empresa vai anunciar possivelmente, tá? Em dezembro, não estou dando certeza, eu digo possivelmente, então eu tenho maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para aumentar a minha quantidade de ações. Então, início do mês eu faço mais um aporte, né? Início do outro mês eu faço mais outro aporte, outro aporte, outro aporte, outro aporte, até chegar mais ou menos dezembro. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a minha quantidade de ações. Ah, Van, e se mesmo assim o preço tiver R$ 25, por exemplo? O mais importante é o quê? Tá abaixo do preço teto. Isso que é o mais importante. Acabou, entendeu? Então, o mais importante é manter a regularidade de aporte e de pagamento, né? Se eu sei que a empresa está na minha carteira de investimentos e possivelmente ela está dizendo para mim, como eu mostrei para vocês, que ela paga 75% do lucro líquido, se caiu o dividendo agora em abril, mas foi da competência do ano de 2023, muito possivelmente no final do ano agora de 2024, até final do ano, deve ter algum anúncio da empresa. Então, se ela já está me sinalizando isso, então o que é que eu vou fazer? Muito possivelmente aumentar essa minha quantidade de ações até o final do ano, se essa, né, claramente, se isso estiver dentro da minha estratégia de investimento, beleza? Comenta aqui abaixo se você tem TRPL4 ou não, se está comprando ou não as ações de TRPL4 e se, né, literalmente caiu agora no mês de abril pagamento das ações, né, da empresa, tá certo? Beijo da Van e até o próximo vídeo.